Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui para hoje ouvirmos um pouco sobre licenciamento ambiental municipal com a bióloga Tassimara Gatelli, da Prefeitura Municipal de Meio Ambiente, né, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Erechim. A Tassimara, então, aceitou o nosso convite para conversar com os alunos do mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Tem aqui alunos do curso de Ciências Biológicas, tem gente que já tem empresa, tem gente que já tem doutorandos aqui também assistindo. Então, tem várias pessoas aqui interessadas nesse assunto. Então, eu agradeço imensamente o convite, o aceite, né, do nosso convite pela Tassimara e passo a palavra para ela para conversar um pouco conosco. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço novamente o convite, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência em licenciamento ambiental. Eu sou bióloga concursada da Prefeitura de Erechim. Eu trabalho com licenciamento ambiental desde que eu ingressei aqui na vida do serviço público, que foi em 2009, né? Então, estou trabalhando desde então diretamente com o licenciamento ambiental e espero que eu possa contribuir então com vocês, se tiverem alguma dúvida. Prof. Marília, não sei como é que vocês acham melhor, se a gente deixa para as perguntas no final ou se vocês preferem ir interrompendo e perguntando no andamento, como vocês acharem melhor. Em geral, eles fazem as perguntas no final, mas claro que se eles quiserem fazer enquanto você fala, não tem problema. Mas as outras palestras que a gente teve ficaram para o final. Tá, tudo bem. Então, eu vou falar hoje sobre o licenciamento ambiental municipal, né? Eu sou bióloga de formação, tenho especialização em gestão ambiental para municípios e mestrado em fitotecnia. Hoje, então, eu estou atuando como chefe do licenciamento urbano aqui dentro da diretoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Erechim. E aí, então, para iniciar, o que é o licenciamento ambiental? Então, o licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo, né, através do qual os órgãos ambientais que são representados pelo poder público, então eles vão autorizar e acompanhar a implantação e a operação de atividades, né, que utilizem os recursos naturais e que possam ser consideradas como efetiva ou potencialmente poluidoras, né? E desse procedimento, então, que é feito, né, a partir de uma solicitação dos empreendedores, vai ser gerada uma licença ambiental. E o que é essa licença ambiental? Ela é um documento que a gente chama de documento precário. Precário por quê? Porque ela pode ser revogada, ela pode ser cassada a qualquer momento, né? Suspensa, desde que alguma das situações que tenham gerado essa licença não estejam de acordo com a realidade, se tenha sido prestada alguma informação que ela não está adequada, ou se no decorrer do andamento da atividade se deixe de cumprir alguma condicionante, alguma restrição, esse documento, então, ele pode ser suspenso ou ser cassado. Tá? Também são documentos que têm prazo de validade, né? Eles não são infinitos. E é esse documento, então, que vai estabelecer as regras, as restrições e as medidas de controle ambiental da atividade, né, para com a qualidade ambiental. Vai ter algumas regras ali dentro que vão ajudar, então, a evitar o descarte inadequado dos resíduos gerados, sejam eles resíduos sólidos ou efluentes, né, que algumas atividades também geram efluentes, ou seja, poluição sonora, ou, enfim, que esteja ligada à atividade que está sendo desenvolvida. Com a licença ambiental também, o empreendedor, ele firma um compromisso, né? Um compromisso com a qualidade ambiental. É como se fosse um acordo, né, entre o empreendedor, a qualidade do meio ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente como, né, a gente como gestor, né, dessa questão do licenciamento. Então, um acordo que a gente faz entre as partes e cada um tendo a sua responsabilidade para como o descarte adequado de tudo aquilo que é gerado durante a atividade, né, o desenvolvimento da atividade pelo empreendedor. E por que se faz o licenciamento ambiental? Claro, né, que tem toda a questão ambiental, né, obviamente, né, para conservação do meio ambiente, enfim,
mas além disso é uma obrigação legal, né? A gente tem uma vasta legislação que eu vou falar daqui a pouquinho, que então ela coloca a questão do licenciamento ambiental como uma obrigação, tá? Como eu já tinha comentado um pouco, é para o empreendedor, né, conhecer sobre suas obrigações quanto ao controle ambiental, né, da atividade. O mercado vem exigindo, né, cada vez mais das empresas para participar de licitações, enfim, se elas tiverem interesse de ter alguma certificação, alguma ISO, vão necessitar então de ter a sua questão de licença ambiental vigente em dia. Para obtenção de financiamentos também, né, as instituições financeiras elas exigem que as atividades que necessitem de licenciamento ambiental elas estejam em dia, né? E aqui em Erechim também a gente tem uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também solicita para que o alvará de localização e funcionamento das empresas que precisem de licenciamento ambiental, que esteja tudo em dia, né? Que esteja tudo certinho para que a empresa possa, então, adquirir o seu alvará definitivo para poder, então, funcionar tudo dentro das conformidades. Então, as principais leis, né, que a gente tem, que a gente usa, né, na questão do licenciamento ambiental. Então, a primeira lei que a gente tem é a Lei Federal 6.938, que ela é de 1981, que ela fala sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi o pontapé inicial, né, das questões de início de licenciamento ambiental aqui no Brasil, né? E a partir dela, então, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele fez a sua primeira resolução, que é a Resolução 1 de 1986, que colocou, né, de uma forma geral, quais são as atividades que têm o potencial poluidor, né, que utilizam os recursos naturais e que precisariam, então, passar pelo licenciamento ambiental. E a partir disso vieram vindo outras resoluções, né, sendo que a resolução CONAMA 237 de 97, ela é como se fosse uma pequena cartilha, né, do licenciamento ambiental. Para quem quiser dar uma pesquisadinha, ali tem bastante informações, ela vai falar sobre as licenças ambientais, sobre prazos de validade, quando que se pode revogar, quando que se pode suspender. Enfim, basicamente, o regramento do licenciamento ambiental está nessa resolução. Também temos a Lei Complementar 140, é uma lei federal, né, de 2011, que qual que é a maior importância dessa lei? Até então, o licenciamento ambiental, ele era obrigação da federação, né, da nação Brasil e dos estados. Alguns estados são mais pioneiros, como o Rio Grande do Sul, que já vinha delegando o licenciamento ambiental para os municípios, né, e não mantinha só dentro do controle estadual a questão de licenciamento ambiental. Mas alguns estados ainda era somente o estado que era a figura licenciadora, né? E a Lei 140, então, ela veio para inverter esse papel. A partir da Lei Complementar 140, então, todos os municípios do Brasil, todos os entes federados, eles puderam ser licenciadores automaticamente. E sendo o contrário, então, aquele município que não se considerava, não se considera apto ou que não tenha o mínimo exigido, que é uma Secretaria de Meio Ambiente estruturada, com funcionários da área técnica, com Conselho de Meio Ambiente Municipal, né, que é os requisitos básicos para poder fazer o licenciamento ambiental. Esses municípios, então, têm que informar o seu estado de que eles não podem, não estão aptos a fazer o licenciamento ambiental. Caso contrário, todos os municípios, então, eles passaram a ser aptos a licenciar. A resolução CONAMA 372, que é de 2018, então, ela é onde está descrito o rol de atividades do Rio Grande do Sul que precisam de licenciamento ambiental, tá? O CONSEMA, então, ele é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, tá? E é nessa resolução, então, que a gente tem, eu vou falar um pouquinho dessa resolução mais adiante, que é onde estão as atividades que a gente pode licenciar. A gente tem daí também a Lei Municipal 3932 de 2005, que foi a lei que foi criada justamente para que o município passasse a ser um município licenciador, porque naquela época ainda, né, a gente precisava pedir um convênio para o Estado para poder atuar no licenciamento ambiental. A gente tem, então, esse convênio desde o finalzinho de 2006, para poder ser licenciador, então, desde 2007, basicamente, que o município de Erechim vem atuando no licenciamento ambiental.
Atualmente, a gente tem o Decreto Municipal 4944 de 2020, que ele tem as atividades que o município pode licenciar, tá? Mais adiante também eu vou conversar mais um pouquinho sobre ele. E também a gente observa, né, tem que observar bastante a Lei Federal 2.650 de 2012, que é o nosso Código Florestal, e a Lei do Bioma Mata Atlântico, que é a Lei Federal 11.428 de 2006, pelo fato de que a gente está inserido, né, Erechim está inserido no bioma Mata Atlântica, então qualquer intervenção em remanescente florestal, a gente tem que vir obedecer, né, então, o que está posto nessa legislação. E aí existem outras legislações adjacentes que fazem parte também, mas as principais são essas que eu elenquei aqui. E a quem que compete, então, emitir a licença ambiental? No âmbito federal, então, é o IBAMA, que ele basicamente vai licenciar as atividades que envolvem mais de um estado, ou aquelas que sejam de fronteira, ou algumas que sejam de maior relevância, enfim, que eles não vão delegar ao estado. No âmbito estadual, então, através da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, né, a FEPAM, né, através da Secretaria, então, ela vai fazer o licenciamento das atividades que envolvam mais de um município e daquelas atividades com maior impacto ambiental, com maior porte, que são as atividades que o Estado não delega ao município. E no âmbito municipal, então, compete à prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fazer o licenciamento das atividades de impacto local. Então, aqui que entra o papel do município, né, de fazer o licenciamento ambiental municipal, né, a gente, então, vai fazer regramentos, enfim, a gente monitora, fiscaliza, as atividades de impacto local. E, como eu já tinha comentado, a gente está habilitado ao licenciamento ambiental desde o final de 2006, e a gente então tem a nossa lei 3932 de 2005, e além das atividades que são que todos os municípios têm, que compete a todos os municípios, o município de Erechim também tem uma ampliação de convênio que foi firmada em 2018, então a gente tem algumas atividades além daquelas que são delegadas a todos os municípios. Falar um pouquinho sobre a licença prévia, né? Então, a licença prévia para um licenciamento ambiental que passe por todas as etapas de licenciamento, então ele é a primeira fase, é para empreendimentos que vão iniciar do zero, né? Desde um local ainda que não exista nenhuma edificação, nem nada. Então, ela é a primeira etapa, ela é solicitada na fase de planejamento. Então, quando o empreendedor planeja a sua atividade, ele vai solicitar a ALP, porque é nesse documento que então vão estar definidas já as medidas de proteção ambiental. Vai ser observado se tem APP, se tem a floresta, se dá para suprimir, se não dá. É nesse momento, então, a ALP ela é um documento que vai dar viabilidade ao empreendimento ser realizado no local. A ALP ela não permite que o empreendimento seja instalado no local, mas ela vai dizer sim, futuramente, quando for no momento oportuno, essa atividade vai poder ser desenvolvida nesse local. Aí eu coloquei algumas imagens ilustrativas, né, de um curso d'água, mostrando a APP e de um fragmento florestal, que são coisas que a gente tem que observar, né, e verificar o que a lei permite ou não fazer nesses locais. E aí, vencida essa etapa, então, né, da licença prévia, onde a gente já vai dar o start de ok, então esse empreendimento vai poder, né, respeitando todas as restrições, vai poder ser implantado nesse local, vem a etapa, então, da licença de instalação, né, a LI. Quando for o licenciamento completo, ela vai ser a segunda etapa, e em casos em que a empresa vai se instalar em um local que já está edificado, que já é um pavilhão constituído, né, e que já existe no local, então inicia-se pela licença de instalação. É nesse momento, então, que vai se dar a implantação do empreendimento de fato. Se ele iniciou desde o começo, então é nesse momento que vai ser feita a edificação, a supressão da vegetação, se for necessária, né? É tudo com a licença de instalação, com a licença de instalação já emitida. Então, ela vai autorizar início de construção e instalação de equipamentos, né? No caso de empreendimentos que já venham ser realizados em local que já existe,
Então, é nesse momento que se instala toda a empresa para ela poder começar o seu funcionamento. E ela vai, então, ter as diretrizes para que sejam encaminhadas, então, encaminhada a LO, que é a próxima licença, que é a licença que, de fato, autoriza ao empreendimento que ele funcione, né? Então, ela é a terceira etapa do licenciamento, ou a segunda, né? No caso de uma empresa que inicia com a licença de instalação. Ela é solicitada após a implantação, então, do empreendimento, quando estiver tudo ok para funcionar, funcionando, então vem a licença de operação. E ela que vai regularizar todo a atividade e funcionamento da atividade, né? Então, nesse documento que vão estar contidos, então, todas as condicionantes que envolvem a atividade, né? Específicas para cada atividade, né? Para cada risco, para cada geração de efluente ou de resíduos sólidos, enfim, tudo que vai estar relacionado à atividade, ela vai estar, então, contida na licença de operação. E essa licença, como eu falei, né, ela tem prazo de validade, então ela vai conter as diretrizes para o encaminhamento da sua renovação. Aqui em Erechim, as licenças de operação, elas têm prazo de validade de 4 anos, né? Então, a cada 4 anos, a empresa, ela deve solicitar a sua renovação. Aqui eu trouxe algumas imagens ilustrativas, né, de empresas aqui de Erechim que são licenciadas aqui pelo município, de uma cabine de pintura e um chão de fábrica, né, onde o pessoal tá trabalhando. Fotos que a gente realiza, né, nas vistorias que a gente faz nos empreendimentos. A gente vistoria todas as fases do licenciamento, né? Todos os processos de licenciamento que entram para a gente vai fazer a vistoria no local, indiferente de qual etapa que seja, tá? A gente sempre realiza a vistoria. Eu trouxe também a declaração de exigências ambientais cumpridas, que ela é, digamos, uma irmã na licença de operação. Para os casos de atividades que sejam obras civis, parcelamento do solo, pontes, rodovias, enfim, que elas não têm uma sequência, né? É uma atividade que não tem sequência. A gente então tem aqui no município essa figura da declaração de exigências ambientais cumpridas. Então, ela também é a última etapa do licenciamento ambiental, tá? E ela é solicitada depois da implantação do empreendimento. Quando tudo que está proposto na LI tiver cumprido, é o momento, então, de solicitar essa declaração. E ela vai, então, atestar que todas as exigências foram cumpridas e que a obra está concluída. A imagem que eu coloquei ali, então, é de um parcelamento de solo. Vocês podem verificar que tem a cerca ali, neste local é a área verde do empreendimento, então trouxe para mostrar para vocês que é uma das coisas que a gente solicita em um parcelamento de solo, que ao ser entregue ele tem a área verde cercada, a calçada feita na frente da área verde também, né? De acordo, cumprindo com todas as legislações que a gente tem de diretrizes urbanísticas também do município de Erechim. Além, claro, né, do cumprimento de todas as outras questões de cunho ambiental, que também tem que estar tudo ok nesse momento. Além do licenciamento ordinário, né, que é da licença prévia de instalação e operação, a gente também tem aqui em Erechim, né, através da resolução Compan 01 de 2017, a figura da autorização para edificação. Tá? Então, esse procedimento é um procedimento único que a gente faz. Então, antes de que seja instalada o empreendimento, e ela é utilizada para os casos de residências em série, né, que as características estão descritas na nossa resolução Compan, que é a partir de 5 unidades residenciais. Travou um pouco, Tassimara. Não sei se foi só para mim. E a gente utiliza autorização para pavilhões que não tenham uma atividade definida, que a gente tem bastante situações aqui no município em que existem empreendedores que eles fazem pavilhões sem uma finalidade definida, que são utilizados para aluguel e futuramente vai haver uma atividade. Então, nesses casos, quando não se sabe ainda, não se tem definido o que vai ter nesse pavilhão, ou se é um pavilhão para uma atividade que não necessita de licenciamento ambiental,
Então, a gente tem a figura da autorização para edificação, que ela é como se fosse, digamos assim, parecida com a LP, né? A gente vai dar uma viabilidade ambiental para que esse empreendimento, essa casa, esse prédio, esse pavilhão, enfim, ele seja alocado nesse local, né? Concomitante a isso, então, é feito também a autorização para supressão da vegetação, né? Tudo que envolve a implantação da obra. E quais que são, então, as atividades licenciáveis, né? As atividades licenciáveis, elas são conforme a atividade, conforme o porte e conforme o potencial poluidor. Então, a nossa última resolução do CONSEMA é a 372 de 2018, ela já teve várias alterações, né, desde que ela foi feita em 2018, e ali, então, estão o rol das atividades. O nosso decreto municipal, então, ele compila todas as atividades que estão na 372 e mais aquelas que a gente tem por convênio de delegação de competência. Só para vocês terem uma ideia de aonde, dentro do site da prefeitura, vocês vão encontrar informações acerca do licenciamento ambiental. Eu coloquei essa imagem ilustrativa, né, demarcando ali o licenciamento ambiental. Quando vocês clicarem ali, vocês vão ter acesso ao nosso portal. A gente está fazendo várias reestruturações de portal, de legislação, enfim, né? Então, hoje eu trouxe para vocês o que a gente tem ainda de legislação vigente, como ela está até hoje, e a imagem do site como está hoje. A partir da semana que vem, a gente vai fazer o lançamento do nosso novo portal, né, de licenciamento ambiental. Vocês vão poder acessar ele exatamente por esse local onde eu coloquei aqui, mas vocês vão ter acesso aí a uma página que ela vai ser mais direcionada à Secretaria do Meio Ambiente. Então, lá vocês vão ter diversas informações, além do licenciamento ambiental, todas as atividades que são desenvolvidas e os serviços que são prestados pela Secretaria do Meio Ambiente, eles vão estar, né, neste portal. Tá? Então, toda a informação vocês vão ter acesso por ali. Então, até se vocês quiserem pesquisar, se já estiver disponível, vocês já vão conseguir, né, ver e ter noção de tudo que a Secretaria oferece. E na questão do licenciamento ambiental, ali vai estar, então, as rotinas de encaminhamento, orientações, tudo tem dentro desse portal. Tá? Então, para a gente se familiarizar um pouco com a resolução CONSEMA 372, essa resolução ela é bastante interessante, porque antes dela, as resoluções que o Estado fazia, elas eram somente para dizer as atividades que o município podia licenciar, né? Então, ela era restrita ao que o município podia fazer. Quando era uma atividade que não estava naquela lista ali, a gente precisava recorrer ao site da FEPAM para pesquisar se aquela atividade realmente ia para o Estado ou ficava no município. Então, depois que veio a resolução 372, ficou mais fácil, mais claro, para que todo mundo consiga entender quais são todas as atividades que precisam de licenciamento ambiental dentro do Estado e a quem compete. Né? Então, a gente tem ali marcadinho de amarelo, são as atividades de impacto local. Tá? E as atividades que estão em branco são de competência de licenciamento estadual. Então, a gente tem ali na frente o CODRAN, né, que é o código de ramo das atividades, a descrição da atividade, na sequência, então, a unidade de medida de porte, né, que cada atividade, conforme ela tem uma medida de porte. Depois vem, então, o potencial poluidor. Aí nós temos uma nova também, eu digo nova porque nas outras resoluções também não tinha, uma nova coluna que é sobre a não incidência. Tá? Ali, então, vão estar as atividades que não precisam de licenciamento ambiental até aquele porte. Tá? E aí depois, então, vem os portes, o mínimo, o pequeno, médio, grande e excepcional. Então, a gente tem bem ilustrado ali. O que está em amarelo é competência do município fazer o licenciamento ambiental. Aquilo que está em branco passa a ser a competência estadual. E aqui, então, o decreto municipal, que eu falei, então, que ele compila a resolução estadual e mais a questão do nosso convênio de delegação. Eu até não sei se ele ficou muito nítido a escrita, mas, enfim, ele tem o mesmo formato do que da resolução CONSEMA 372, só que a gente acrescentou uma nova cor, né, que é, então, o licenciamento que ficou municipal através do convênio de delegação de competência.
Então, as duas, tanto essa imagem quanto a outra, é bem do início da resolução. E aí vocês podem ver que na imagem anterior, então, só tínhamos o amarelo, porque é só a competência de todos os municípios. E aqui a gente já tem a coluna que está preenchida de azul, que são atividades que o município de Erechim pode fazer o licenciamento ambiental. Então, são as atividades que a gente tem alguns portes a mais, né? Ou atividades que nenhuma atividade poderia ser feita pelo município, que hoje a gente consegue fazer através desse convênio que o município possui. Qual que é a documentação básica, então, para fazer uma solicitação de licenciamento ambiental no município de Erechim, né? Inicialmente, a certidão de zoneamento, esse documento eu sempre coloco por primeiro, porque ele que vai dizer se a atividade pode ou não funcionar naquele local. Então, um empreendedor que deseja fazer a implantação da sua atividade, a primeira coisa que ele tem que fazer é solicitar a certidão de zoneamento ao município. Ela é emitida através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ali vai dizer se é permitido ou não a implantação daquela atividade. A partir disso, então, pode ser feita a abertura do processo, né, para licenciamento ambiental, que daí vai precisar do quê? De requerimento padrão. Todos esses documentos, tudo isso tem lá no nosso portal. Então, o requerimento padrão, o formulário próprio, né, de acordo com a atividade e com a etapa do licenciamento ambiental, um mapa de localização, laudo quali-quantitativo da cobertura vegetal ou de inexistência de vegetação, né, quando for casos de lotes que sejam vazios, enfim, ou de pavilhões já construídos, a RT do técnico responsável que está encaminhando o licenciamento ambiental, cópia de documentos, né, do CNPJ, de CPF, se for no caso de uma pessoa física, né, que encaminha o licenciamento ambiental, cópia do contrato social e as últimas alterações, a matrícula atualizada do imóvel, tá, emitida pelo registro, a gente coloca e ou o contrato de locação vigente, tá? Em alguns casos a gente pede, mesmo tendo contrato de locação, a gente pede ainda a matrícula atualizada. Outra figura também que pode ser apresentada é uma autorização, né? No caso em que o imóvel esteja sendo cedido, né, para que o empreendedor desenvolva ali sua atividade, pode ser apresentada então uma autorização do proprietário para que a atividade se realize no local. Esse documento autorizador, né, ou o documento de posse do imóvel, ele é um documento bastante importante, né, para que a gente possa autorizar que de fato aquela atividade aconteça naquele local. E outros laudos e projetos, enfim, conforme a atividade. Por exemplo, se for um parcelamento de solo, a gente vai precisar de um laudo de fauna, um laudo geológico, altimétrico, ou para abertura de uma estrada também, né? Então, conforme a complexidade do empreendimento, a gente vai ter outros laudos, mas isso tudo vai estar colocado dentro do formulário, né? Para cada atividade tem seu formulário e lá, então, vocês vão encontrar quais que são os laudos, além dessa documentação que é mais básica, né, para todos os empreendimentos. Para os locais em que vai ter edificação, né, precisa então do projeto arquitetônico, onde vai funcionar a atividade, o relatório fotográfico do empreendimento, né, para a gente ter isso tudo descrito dentro do processo, né, e até esse relatório fotográfico ajuda a gente a encontrar o local, né, que muitas vezes não é tão simples de localizar, e o relatório fotográfico vai nos auxiliar, então, a chegar no local e a ter isso arquivado na secretaria de como é que funciona o local. O pagamento da taxa também, né, que corresponde à licença, ao porte e à etapa da atividade. Essa tabela de taxa também, ela está lá no nosso portal, né? Vai estar colocado lá para cada tipo de licença, se é LP, se é LI, se é declaração, se é autorização, tudo lá está descrito a taxa que ela varia conforme o tamanho da empresa e conforme o potencial poluidor e conforme a etapa também. E aí eu vou falar um pouquinho do licenciamento florestal, né, que também é uma incumbência, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Para vegetação nativa, né, a gente tem o portal do IBAMA, daí, né, a plataforma Sinaflor. A gente vem utilizando essa plataforma desde 2018.
apesar dela já ser um pouco mais antiga, né, desde 2012, quando teve a promulgação da Lei do Código Florestal, já o IBAMA tinha essa ideia de ter essa plataforma para que todas as informações sobre a supressão da vegetação nativa esteja toda compilada em um lugar só. Então, a gente vem desde 2018 utilizando, né, essa plataforma, e os licenciamentos florestais, então, de vegetação nativa, ou aquela solicitação que tenha a vegetação exótica também, mas que seja mesclada com a nativa, o pedido tem que ser através dessa plataforma, tá? E para a vegetação exótica, que o município de Erechim tem uma legislação própria que solicita que, mesmo sendo vegetação exótica, é necessário fazer o pedido de supressão de vegetação quando ela estiver em ambiente urbano. Tá? Então, na zona urbana, a vegetação exótica ela também precisa passar por licenciamento ambiental. As árvores exóticas não podem ser suprimidas nesse ambiente sem que tenha a licença ambiental. Só que nesse caso, então, quando for puramente vegetação exótica, não é necessário encaminhar via plataforma Sinaflor, e sim vai ser encaminhado em âmbito só municipal, né? Para que fique bem claro, a plataforma é do IBAMA, né, o Sinaflor, mas o acesso e a avaliação toda é feita pelo município. Né? A gente tem acesso a essa plataforma e a gente que faz a avaliação, né? A vistoria é feita por nossos técnicos e a emissão da autorização também. Aqui eu coloquei, então, duas imagens, né? Uma de uma plantação de pinos, essa plantação aqui é em área urbana, tá? E uma imagem de um lote urbano também que estava solicitando supressão para a construção de uma casa. Então, o licenciamento florestal também está contido na resolução CONSEMA 372, na parte mais final dessa resolução, então estão descritas quais as atividades que podem ser licenciadas, né, no licenciamento florestal. E ele é feito, então, para implantação de empreendimentos que sejam licenciáveis, para edificações residenciais, comerciais, enfim, qualquer atividade que tenha um prédio que tenha que ser alocado no terreno. Tem as atividades agro-silvo e pastoris também, né, que envolvem o licenciamento florestal. Em casos de risco, e nesse caso de risco, a gente tem uma ressalva que, no caso de vegetação em risco, não é obrigatório que o licenciamento florestal seja via plataforma do Sinaflor. Ela pode ser pedida diretamente ao município, entretanto, não podem ser árvores que estejam na lista de ameaçadas de extinção. Tá? Nesse caso, então, volta para a plataforma do IBAMA. A arborização urbana também, ela não precisa ser feita no Sinaflor. Então, a gente tem aqui na Secretaria um outro setor, que é o que cuida, então, da arborização urbana nas áreas públicas, né? E o manejo dessa vegetação, a autorização, ela é feita aqui, direto, né, dentro da Secretaria, e não necessita passar pela plataforma do IBAMA. E eu coloquei para vocês, então, a portaria SEMA 79 de 2013, que essa portaria, então, ela elenca quais que são as árvores que são consideradas exóticas invasoras, tá? Então, essa portaria, ela é no sentido de que o órgão ambiental tem que ajudar, né, ao Estado a cumprir com a erradicação dessas espécies. Tá? Então, quando a gente recebe pedidos de supressão de vegetação, se for de árvore exótica que estiver nessa lista, a gente nem pensa duas vezes, né? A gente vai autorizar que a supressão seja feita. Os exemplares mais clássicos é a uva do Japão e o pinus, tá? Essas duas espécies, elas estão dentro dessa portaria. Se vocês derem uma olhadinha lá, vocês vão ver que tem muita coisa que tá dentro dessa portaria. E aí, então, para finalizar, eu coloquei alguns erros, né, que a gente filtra aqui, que são os mais comuns que acontecem durante o encaminhamento do licenciamento ambiental aqui na prefeitura.
que é a matrícula não atualizada ou sem a autorização do proprietário ou de todos os proprietários, porque muitas vezes o imóvel ele é de mais de uma pessoa e aí a gente sempre precisa que todo mundo esteja de acordo, que todo mundo assine o documento, que todo mundo concorde. A área útil para atividade colocada de forma equivocada, né? Então, nessas legislações que a gente tem, que eu coloquei para vocês, a gente tem os glossários onde informa o que é uma área útil, por exemplo, para uma indústria, uma área útil, ela é toda a área edificada e também a área ao ar livre que é utilizada para atividade. Pátio de manobra, estacionamento, dentro da área construída, o escritório, o refeitório, tudo que tenha relação com a atividade, ela faz parte da área útil. Então, parece bastante simples, e até é simples, mas acontecem bastante equívocos, né? E a questão da área útil ela é muito importante porque a área útil que é considerada para termos de colocar em porte, né? Se ele é porte pequeno, se ele é porte médio, se ele é porte mínimo, tudo isso vai ser definido pela área útil da empresa. Também a gente tem bastante falta de mapa de localização, que a gente pede também, que esse mapa é para a gente justamente conseguir se localizar e encontrar com maior facilidade o local, porque muitas vezes é num terreno que não tem numeração, ou se é um prédio que tem numeração, às vezes não corresponde à sequência da rua. Então, a gente pede esse mapa para ajudar na orientação. Nas renovações de licenciamento ambiental, é bastante comum que não venha a análise de efluentes, né, que é uma coisa também que falta bastante. E a taxa, que às vezes vem faltando ou às vezes vem equivocada. E, fora isso, falta de documento que eu coloquei aleatoriamente, porque muitas vezes o processo simplesmente ele não vem completo. Vem faltando algum documento, né? Algum daqueles requisitos que a gente tem, ele não vem. Então, isso é o que tem de mais comum que acontece, né, no encaminhamento do licenciamento ambiental. Seria isso. Deixei aqui no final, então, os nossos contatos, o e-mail do nosso setor de licenciamento ambiental, deixei o meu e-mail também, o telefone aqui da secretaria, né, vocês conseguem conversar com a gente em qualquer um desses canais. A gente está sempre disponível, né, para prestar informações. E seria isso. Então, agora eu fico disponível para a gente conversar. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente continua. Agora eu vou voltar aqui para ficar vendo vocês, então. Não estou escutando. Ah, teu microfone desligado. Obrigada. Se desliga. Conseguiu descompartilhar? Sim. Ainda tá compartilhando. Tá, deixa eu ver aqui. Deu? Não, Agora sim, né? Agora sim. Ok. Então, assim, enquanto o pessoal ainda não fez perguntas ali do lado, Tassimara tá me ouvindo? Sim, bom. Tá. Eu gostaria. Teve uma hora que você falou sobre a vegetação ali em relação ao risco. Que risco é esse? Quando ela representar risco ao patrimônio ou à vida, né? Como a gente fala. Quando estiver muito perto das edificações ou que esteja em alguma encosta que está tendo deslizamento, né? Aquela risco de queda dela e o risco da queda dela sobre algum imóvel ou até mesmo sobre alguma pessoa, nesses casos. Tá bom. Então vamos ver, começou a chegar as perguntas aqui do lado no chat. Então, a primeira pergunta é da Amanda e ela diz: eu tenho uma dúvida quanto ao manejo de árvores nativas danificadas. É necessário que esse processo passe pelo Sinaflor?
Na verdade, assim, ó, o Consema, agora numa das últimas atualizações que ele fez na resolução, ele passou essa atividade a ser licenciada diretamente no município. As árvores atingidas de vendaval, enfim, as danificadas, elas não precisam mais passar pela plataforma do IBAMA, mas precisam ainda passar por licenciamento ambiental, mas daí seria diretamente aqui com o município, e depois para fazer o transporte dessa madeira, então vem a figura do DOF especial, que é um documento que daí vai ser solicitado para o Estado. Muito bem. Então a Camila, ela diz: "Parabéns pela explanação e agradecemos pela contribuição ao programa. Como é definido ou quais as características das classes, baixo, médio, alto, de um impacto em uma área? Ou seja, como saber essa classificação para o empreendimento?" Tá, então inicialmente assim, a tabela ela é feita pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, os pré-requisitos, enfim, o que eles utilizam para fazer a tabela são, digamos assim, são coisas que a gente não tem muito acesso, mas enfim, a tabela pro município ela vem pronta, tá? A gente não, claro, existe uma discussão entre os municípios porque existem várias entidades que participam do Consema, né? Então é uma discussão ampla que é feita, mas o que eu digo, tipo, ela não é municipal, ela é de âmbito estadual. Então, dentro do Consema é feita essa definição, né? De qual que é o potencial poluidor de cada atividade, qual que é o porte de cada atividade, e tudo isso está elencado na resolução 372, né? Então, o que acontece? Lá tem os códigos de ramos, né, dentro dessa resolução. E aí, a atividade que o empreendedor vai desenvolver, digamos, vou falar uma bem fácil, que é a oficina mecânica. Tá? Oficina mecânica, vamos procurar lá onde é que está a oficina mecânica. Dentro de toda aquela tabela que eu coloquei só o comecinho, vai ter oficina mecânica. E aí, adequado ao tamanho que o potencial poluidor é fixo, ele é fixo na tabela. Então, toda oficina mecânica, ela vai ter o potencial poluidor médio. Isso não muda. O que vai mudar, então, é o porte da oficina, que, né, que vai estar também descrito lá. Se ela é até 250, ela é mínimo, se é 252 mil, ela é pequeno, e assim por diante, que vai estar descrito lá na tabela. Assim para todas as atividades. Aí, por exemplo, mais do ramo mecânico, que não tem escrito exatamente lá na tabela qual é a atividade. Então, mas tu vai ter, por exemplo, eu faço esquadrias metálicas. Então, eu vou ver lá dentro do ramo de metal mecânica qual que é o ramo qual que é a atividade que fica mais adequada ao meu empreendimento. E aí lá a gente tem um Codran que é mais para estruturas, artefatos, que é esse que a gente utiliza, e o outro que é mais voltado para peças, acessórios, que é o que a gente utiliza mais para quem faz peças veiculares, enfim. Mas, assim, no momento que o técnico vai se familiarizando com a tabela e vai trabalhando, ele vai entendendo um pouco dela. E a gente também está sempre aqui para qualquer dúvida, né? Por um empreendedor, um técnico que precise de ajuda para algum enquadramento, a gente também dá esse suporte, né? Nesse sentido de auxiliar a definir qual que é a atividade. Só deixa eu voltar ali. A Amanda primeiro tinha perguntado sobre o manejo de árvores nativas danificadas. Ela coloca que perguntou porque a maioria dos municípios ainda está exigindo pela plataforma. Na verdade, isso tem uma instrução normativa que é do IBAMA, a instrução normativa 8, e nela, então, está colocado que não existe a exigência, né, a obrigatoriedade, não, desculpa, dela é das árvores danificadas atingidas de vendaval, né? Sim, é que o que acontece? Talvez que eles não tenham participado, desculpa que eu me equivoquei com a outra pergunta. Periodicamente acontecem aí agora, tipo, a pandemia veio até ajudar nesse sentido, porque a gente tem periódicos encontros, né, com o pessoal do estado, no qual eles vão atualizando essas questões, né, de manejo de vegetação especialmente. E aí, em uma dessas últimas conversas que a gente teve, foi que eles nos informaram que mudou, porque a gente também, até aqui no município de Erechim, porque esses eventos de derrubada por vendaval, enfim, eles não são muito constantes, assim, nem muito corriqueiros, né? Então, o município de Erechim também. As últimas autorizações que foram feitas nesse sentido, eles foram feitos dentro da plataforma Sinaflor.
né? Mas então eu até agora não sei dizer de cabeça qual que foi a resolução, mas ela não é muito antiga, então tipo ela é bem recente. Mas até também vale a pena vocês, né, alguém que seja técnico, que já trabalhe com algum outro município, que comente, né? Ah, a gente está sabendo que tem uma atualização na resolução e que agora não é mais pelo Sinaflor. Que daqui a pouco eles também não tiveram esse start de olhar lá e ver que mudou e que agora não é mais por lá. Mas faz pouco tempo, assim, não sei dizer acho que talvez 1, 2, 3 meses, mas não é muito antiga essa situação de ter vindo para a via municipal fora do Sinaflor. Muito bem. Então a Rúbia, ela diz: Boa tarde, parabéns pela apresentação, Tassi. Sobre o convênio da delegação, ele está ativo? O que é preciso fazer para renovar o convênio? Tá, então a gente tem, na verdade, dois convênios, tá? A gente tem o convênio de delegação de competências, que ele é ligado às atividades licenciáveis, fora a questão florestal. Sim, o município continua com ele em vigor, né? Se eu não me engano, são 4 anos a vigência, começou em 2018. Daqui a pouquinho já vai estar a época de a gente renovar de novo. E o município ele precisa entrar em para ter esse convênio, precisa entrar em contato então com o pessoal da Secretaria do Estado e pedir todas as orientações para fazer o processo de solicitação. Eles têm lá as regras, né? Enfim, número de habitantes e uma série de exigências que eles fazem, né? Um corpo técnico um pouco mais estruturado, né? Todas essas coisas que eles exigem para que o município possa receber esse convênio de ampliação que a gente chama, né? Que é a ampliação das competências. E também a gente tem um outro convênio, que é o convênio com o Bioma Mata Atlântica, que é para a supressão de vegetação, que inclusive é o convênio que a gente estava digamos que estamos em fase final de renovação. Né? A gente agora, por esses dias, deve sair no Diário Oficial a renovação do convênio de delegação de competência, desculpa, de cooperação pro bioma Mata Atlântica. Então, como a gente está dentro do bioma, os municípios eles só podem fazer o manejo da vegetação se tiver esse convênio, tá? Lembrando ainda que na resolução com SEMA, lá no finalzinho, quando fala da vegetação, aquilo que está grifado em amarelo de bioma Mata Atlântica, aquelas atividades, o município que não for conveniado, ele também pode fazer, tá? O convênio para a parte florestal é como se o município assumisse o lugar da FEPAM, né? Entre aspas. Então, que tudo que tiver em branco na parte florestal, o município que tem convênio pode fazer também. Mas aquilo que está em amarelo, o município que não tiver convênio, ele também está habilitado a fazer. Claro, são atividades mais restritas, né? Mas o município pode atuar daí nessas atividades. Não sei se era isso, Rubia, que tu queria saber. Ok. Tenho vários parabéns, né? A Amanda diz parabéns, obrigado, parabéns. A Alines, parabéns pela explanação. Quais os critérios utilizados para a remoção de árvores em vias públicas dentro da cidade de Erechim? Se você está falando de árvores de vias já consolidadas, né? Aí a gente tem um setor específico aqui na secretaria, que não é o setor ao qual eu faço parte, tá? Que é ele, né? Esse setor quem vai poder melhor te dar essa resposta, tá? Isso eu falo para aquelas vias que já estão consolidadas, aí se fala em canteiro central, em passeio público, enfim, né? Mas geralmente são adotados critérios de senescência da árvore, né? Se ela está com algum problema, ou se ela não é adequada para estar naquele local, se ela é uma árvore exótica, né? Por isso também eu fiz questão de colocar a questão daquela portaria que a gente tem do estado das árvores exóticas, que elas estão numa lista que é para ser erradicada, né? Porque para quem tem um pouco mais de conhecimento nessa área florestal, a gente sabe o quanto que uma árvore exótica ela pode ser prejudicial, né, para um melhoramento da saúde, digamos, da vegetação nativa, né? Uma árvore exótica dentro de um fragmento florestal, ela traz muitos prejuízos. E aí tu pode pensar, ah, mas ela tá ali, coitada, sozinha, isolada na rua. Mas ela vai produzir semente, ela vai produzir frutos, passarinhos vão comer, vão carregar. Então, assim, tipo, é saudável para a vegetação nativa
que a gente contribua para para a remoção dessa vegetação, tá? Então, em relação às áreas públicas consolidadas, qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato aqui com a Secretaria. O pessoal que é técnico lá daquele setor, eles vão poder elucidar melhor essas dúvidas de vocês. E aí, em relação ao loteamento novo, por exemplo, aí o que, que acontece, né? Principalmente os loteamentos mais novos que estão por vir, eles cada vez vão entrando mais em remanescente florestal. E aí, na verdade, o que, que acontece? A gente não tem muito como, digamos assim, escolher, né? Porque demanda um estudo talvez muito criterioso para saber, é melhor que essa rua venha para cá, que essa rua venha para lá. Fora isso, a gente tem todo um estudo de planejamento urbanístico também, né, que a gente tem que casar todas essas informações do sistema viário, né, de sequência do sistema viário. Então, quando a supressão da vegetação é para abertura de ruas novas, a gente tenta adequar, né, tudo da melhor forma possível dentro daquilo que a legislação permite e dentro da melhor conservação possível, né? Mas algumas vezes, e muitas vezes talvez, a gente não consegue evitar daqui a pouco de tirar uma araucária centenária, alguma outra árvore, porque tipo, simplesmente não vai dar, porque também tem que lembrar que o relevo aqui de Erechim ele é muito sinuoso e muitas vezes, acho que praticamente em todas as vezes que vai se abrir uma rua nova, é necessário que se mude a configuração do solo. Então, por mais que tu tente desviar um pouquinho de uma árvore, daqui a pouco ela vai ficar pendurada num barranco. Então, tem todas essas situações que a gente tem que olhar junto, né, no momento de decidir. Vai ser assim. Mas sempre a gente escolhe a melhor forma possível dentro daquilo que a gente tem, né, de condições técnicas e de execução e de planejamento urbanístico. Muito bem. A Liliane pergunta: a norma é fazer o licenciamento, mas quando o proprietário não faz, o que acontece? Há alguma fiscalização por meio da prefeitura nessas propriedades? Na verdade, como é que funciona, né? A gente tem um quadro de funcionários na fiscalização que ele não é muito grande, então a gente agradece quando tem alguma denúncia, né, alguma coisa assim, porque a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue estar em todos os empreendimentos, em todos os locais o tempo todo, né? É óbvio que se a gente eu digo a gente como secretaria, né? Mas se for verificado que tem algum local que está fazendo alguma atividade que é irregular, mesmo que não tenha tido alguma denúncia, né, a gente vai fazer a atuação. Mas normalmente é através de denúncia. Né? Então, por isso que eu disse, a gente até agradece, porque a população, às vezes, é os nossos olhos lá fora, né? Que como a gente não consegue estar em todos os lugares, então quem ver alguma coisa que acha que não está adequado, às vezes, né, muitas vezes entra em contato com a secretaria e não é uma atividade irregular, ela está se regularizando, ela está sendo feita com autorização, enfim. Mas é legal que quando qualquer pessoa se sentir né, na necessidade de perguntar, tá tudo ok ali, não tá? Que venha e nos pergunte que a gente vai adotar a medida cabível se for o caso, né? Ok. O Vitor pergunta: muito obrigada por compartilhar, ótima explanação. Sobre as cabeceiras de drenagem, as matas. Ai, só um pouco que andou aqui. As matas ripárias e demais APPs da área urbana. Existe muito conflito entre o plano diretor, parcelamento do solo e usos da terra? O documento fragiliza os processos do licenciamento? Você consegue ver a pergunta também aqui no chat, tá? Se você. Eu olhei. Tá. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. Qualquer coisa, tu me corrija. Qualquer coisa fala, Vitor. Sim. Em relação, então, a parcelamento de solo e as áreas de preservação permanente por conta de recursos hídricos naturais. Quando a gente faz o licenciamento ambiental de um loteamento, por regra, como é que funciona? Tudo que é novo obedece à legislação nova. Então, se você tem uma gleba que ela está lá inteira, que ela não está parcelada, quando ela for passar por processo de licenciamento ambiental para parcelamento de solo, ela vai seguir toda a legislação atual. Isso quer dizer o quê? Nascentes, que eu acho que talvez tenha sido que tu queira dizer com cabeceira de drenagem, a área de preservação permanente ela é raio de 50 metros no entorno,
e a sequência do curso d'água, então, são 30 metros para cada lado, tá? Essa é a regra básica geral. Em parcelamento de solo novo, vai se respeitar os 30 metros da APP do rio e os 50 metros do raio da nascente. Por outro lado, a lei do Código Florestal, ela permite algumas atividades que são de utilidade pública em áreas de preservação permanente. Então, pode ocorrer, sim, de ter algum sistema viário, né? Quando for para transpassar, sim, é óbvio, a gente evita ao máximo de ter muitos cortes em cima do curso d'água, mas para a travessia de curso d'água não tem como evitar, né? Vai ter essa intervenção e em alguns momentos, em alguns locais também vai ter algum sistema viário que vai ficar dentro da área de preservação permanente. Mas nesses casos, né, em curso d'água, por exemplo, que é 30, a gente sempre pede que no mínimo 15 metros, então, fique sem ter essa intervenção, né? E a partir desses 15 metros, então, que possa ter alguma intervenção de arruamento, alguma coisa assim. Né? Mas sempre evitando o máximo possível que ocorram essas intervenções. E também a gente sempre procura que não fique área de preservação permanente dentro de lotes. Ainda acontece, às vezes, de ficar algum cantinho, alguma coisa, algum finalzinho de APP dentro de algum lote, mas a gente sempre, por conta de todas as questões, as outras de urbanístico também. Mas a gente já procura sempre separar tudo isso. Separa o que é APP, o que é área útil é área útil, para que não tenha futuramente os conflitos que hoje a gente ainda tem de outros loteamentos mais antigos que não obedeceram todas as regras. Então, para um loteamento novo é assim que vai sair, já tudo regradinho certinho, sabendo o que pode e o que não pode, né? E daí já fica também mais simples para que no futuro, né, as coisas aconteçam com mais facilidade. Era isso, Vitor? Ok. O Tiago pergunta: Boa tarde, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se o Pinus, como você comentou, é necessário solicitar o alvará florestal para supressão? Se ele tiver na área urbana, sim. Pinos, mesmo que ele esteja na área urbana, sim, precisa solicitar, por conta dessa legislação municipal que a gente tem. Se ele tiver em área rural, não é necessário pedir autorização, ele pode ser derrubado, claro, desde que ele não vá derrubar outras árvores nativas e desde que ele não esteja em APP. A árvore exótica no meio rural, mesmo sendo exótica, mas estando em APP, aí precisa licenciamento ambiental. Mas em área urbana é regra geral. Qualquer árvore em meio urbano precisa. Exótica, nativa, qualquer uma no meio urbano precisa. Ok. Ele falou ali que entendeu que é uma legislação municipal e agradece. Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. A partir do momento que o município começou a assumir vários casos, partes do licenciamento, houve um aporte de profissionais na Secretaria do Meio Ambiente ou os profissionais que estavam tiveram que assumir tudo? Vocês têm uma equipe? Houve mais contratações? Como é que isso funcionou? Sim, tá. Então eu estou aqui então desde 2009, né? Quando eu entrei, então era eu de bióloga e a gente tinha uma engenheira agrônoma que era diretora naquele momento e também o município naquele momento tinha uma empresa terceirizada que fazia então esse suporte de outros laudos, enfim, que a gente não tinha. Depois de um tempo, a gente acabou que rompeu esse contrato com essa empresa terceirizada e a secretaria começou a se organizar, né, para poder receber, então, com vistas já a solicitar essas novas atividades. E aí, então, foi contratado, por meio de concurso, um novo quadro de funcionários. Então, hoje a gente tem, aqui no setor, a gente tem 2 biólogas, né, eu sou uma delas, a gente tem uma engenheira civil, um químico, um geólogo, e a nossa atual diretora hoje, ela também é engenheira ambiental. Além disso, a gente também tem um arqueólogo e a secretaria continua com a profissional engenheira agrônoma, ela não está no setor, né, mas também ela faz parte da equipe técnica da secretaria, se precisar de um suporte, ela também está aí. Mas, enfim, a gente melhorou a nossa equipe para a gente poder atender tanto a exigência, né, quanto a demanda de processos que a gente tem para fazer o licenciamento. Que bom, né? Que mais profissionais estão envolvidos e uma equipe multidisciplinar aí para Sim, é trabalhar. bem importante. Uhum.
E outra coisa, você disse que vocês tiram dúvidas, né? Qual é o canal de comunicação da prefeitura? O que que as pessoas têm que fazer? Dá para entrar em contato por e-mail? Ligam para vocês? Como que é o canal de comunicação? Pode ser qualquer um desses dois canais que você falou, né? Atualmente a gente não está muito atendendo, a gente atende presencial, né? Sempre atendeu presencial e é um canal muito bom de conversa, só que atualmente, né, com essa questão de pandemia e tal, né, claro que se vier aqui a gente vai atender igual, né, mas a gente sempre indica que procurem atendimento por telefone, por e-mail, enfim, que a gente vai atender, né, sem problema nenhum. Muitas vezes é necessário a pessoa vir aqui porque a gente precisa olhar algum mapeamento, alguma coisa assim, e daí a gente não consegue fazer isso uma pessoa lá e uma aqui. Mas, em geral, se tu tiver alguma dúvida e ligar para cá, a gente vai tentar resolver a tua dúvida. Né? Da melhor forma possível, a gente vai tentar resolver. E se você pudesse dar um conselho para quem vai começar a trabalhar com fazer esses processos de licenciamento, trabalhar com empresas de consultoria que precisam pedir licenciamentos, que conselhos você daria? Você que está do outro lado ali. Eu diria que, tipo, cuide bem, tipo, preste atenção no formulário, verifique bem certinho a documentação, né? Se tiver alguma dúvida, né, que entre em contato com a gente ainda antes de fazer o encaminhamento do processo, porque um processo bem, que entrou bem, um processo bem elaborado, o resultado dele, que é a licença ambiental, ela é muito mais rápida também. Então, a gente está aí para ajudar, para resolver dúvidas. É claro, a gente, como é que eu vou dizer, a gente não vai fazer o laudo por você, a gente não vai fazer o encaminhamento por você, mas tipo, qualquer dúvida que esteja ao nosso alcance, ajudar a resolver, a gente vai ajudar a resolver. Enfim, tentar sempre fazer o processo mais enxutinho possível. Daqui pouco tempo, não vou dizer dias, meses ou enfim, o licenciamento ambiental ele vai ser via uma plataforma online, tá? A gente vai começar a migrar os nossos procedimentos, eles não vão mais ser físicos, eles vão ser online. E aí talvez, eu acredito que sim, vai facilitar um pouco para os técnicos, para quem encaminha, porque aí vai ter a documentação obrigatória, entendeu? Então, tipo, tu vai ter que anexar toda a documentação obrigatória e ela vai estar ali para te ver, para te se lembrar. Me esqueci do mapa de localização. Não, não vou esquecer, porque se eu não colocar, eu não vou conseguir ir adiante com o processo. Tá? Então, eu acho que vai melhorar bastante, tanto para nós que recebemos o processo, quanto para o pessoal que vai encaminhar. Né? Então, a gente acha que em breve vai conseguir colocar em funcionamento essa plataforma, né, que vem para ajudar também, tanto a secretaria quanto aos técnicos e aos empreendedores. E aí a gente vai conseguir receber processos mais redondinhos e, com isso, melhorar o tempo de emissão. A gente já considera que nosso tempo não é tão longo assim de emissão de licenciamento se for comparar, por exemplo, com o Estado. Mas ainda a gente tem muito problema de processo que vem incompleto, coisa assim, que acabam resultando na demora da emissão de uma licença, né? A gente até sabe que algumas pessoas não tem olhos muito bons assim para a secretaria, que diz que a gente demora muito para emitir documentação e tal. Enfim, mas até essas nossas conversas são importantes para que todo mundo possa entender que nem sempre é só a nossa demora. É óbvio que a gente tem a nossa demora, porque a gente também tem um compromisso com aquilo que a gente emite, né? A gente tem que fazer vistoria, tem que fazer parecer, tem que ler, tem que ver se tudo aquilo que está entrando ele está adequado. Então, tipo, o licenciamento ambiental ele é importante, ele é uma coisa séria, né? A gente não pode simplesmente pegar o papel, olhar e deu, foi, né? Mas, além de todo o procedimento interno que a gente tem de licenciamento ambiental, a gente tem esse problema de falta de documentação errada, que isso aí acaba gerando morosidade, porque daí a gente precisa documentar tudo isso. Então, a gente vai botar em parecer que está faltando a documentação, a gente vai fazer um ofício para o empreendedor, a gente tem o tempo de entregar para o empreendedor, o tempo que ele tem para nos devolver, ele devolve, a gente tem que pegar o processo, olhar tudo de novo, ver se está tudo certinho, para depois emitir. Então, por isso que eu digo, se eu tenho um conselho para dar, para vocês sempre tentarem encaminhar, né, o procedimento mais completinho, mais redondinho possível, que isso vai facilitar e ajudar na finalização do processo e na emissão do documento. Muito bem. Alguma pergunta a mais, pessoal?
Acho que é isso, então. Eu só posso agradecer, foi muito esclarecedora a tua palestra, a nossa conversa. Agradeço muito, Tassimara, a tua presença, a tua disponibilidade